E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral do Podcast Pacás com você. Tudo bem? Tudo tranquilo? A parada é o seguinte: hoje é um episódio diferente. Não sei se vocês sabem, mas o Pipoca Ágil, ele apoia a jornada colaborativa, tá? E o episódio de hoje é com relação a um livro da jornada colaborativa, que é justamente falando sobre inteligência artificial. E eu tenho dois convidados aqui, na realidade não é uma convidada, é uma co-host aqui, né? Ela frequenta direto aqui, que é a Cris Valente, ela que é idealizadora, curadora, coordenadora, tudo do livro aí, e eu vou chamá-la para ela contextualizar a gente do nosso outro convidado, tá bom? Cris, entre no palco do Pocágio. Oi, Ibson, tudo bem? Tudo bem, tudo Estamos jóia. aí mais uma vez, Ibson. Que bom, Isso. muito bom estar aqui com você no Pipoca Ágil. Ibson, eu tenho até um pouco de dificuldade de falar sobre esse meu entrevistado, porque eu comecei conhecendo ele de uma forma bem inusitada. Eu entrei no site da PUC, achei interessante a linha de pesquisa que ele atuava e me candidatei para uma vaga de uma bolsa de doutorado. E dali, com o Muniz conversando, surgiu a ideia do livro. E eu falei, eu vou trazer ele para ele escrever um livro com a gente, porque eu acho que ele é um cara muito bom no que faz. Então, o nosso convidado de hoje, eu tenho a honra de apresentar o professor Marcelo Graglia. Ele é coordenador do TID, da PUC São Paulo, né, do mestrado, doutorado. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre os projetos de inteligência artificial. Pode Beleza, entrar. vou chamar ele ao palco do Pocágio. Boa noite, professor, tudo bem? Oi, Ibson, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cris. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Boa noite. Então, professor, a gente aqui já trouxe tanta gente bacana falando sobre cases de IA, falando toda a novidade que vai acontecer em 5 anos, em 10 anos, e a gente fica aqui se perguntando, cada vez que a gente escuta um convidado, como que a gente vai estar sendo aí monitorado de alguma maneira, né? Porque a inteligência artificial, de alguma forma, ela vai trazer facilidades, ganhos, mas também tem a questão da privacidade. Antes da gente falar da privacidade, eu queria que você falasse um pouquinho dos projetos de inteligência artificial e como é que você vê, como é que eles vão contribuir, como é que a inteligência artificial vai contribuir para a sociedade de uma maneira geral, né? Legal, Cris. Bom, como você falou, né, eu estou na coordenação do TID, que é o Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo. Então, lá nós estudamos exatamente essas tecnologias digitais, especialmente a IA, e também a partir das perspectivas, né, de aplicação, né, das boas coisas e dos impactos sociais indesejáveis, né, que podem advir do uso dessas tecnologias. Então, lá a gente acompanha uma série de projetos, né, uma série de projetos que são desenvolvidos pelos pesquisadores, pelas pesquisadoras, e também outras coisas, obviamente, que estão sendo feitas no Brasil e em outros lugares do mundo. E também a nossa equipe de pesquisadores, ela está inserida em diversos fóruns, né, junto a governos, a tribunais, né, opinando aí sobre essas questões que você comentou de regulação, né, que envolve uma série de coisas, desde privacidade de dados, que tem a ver com isso, até desinformação, né, no processo eleitoral, que é uma das coisas que está na pauta aí para o início do processo eleitoral em 2024, e por aí vai. Então, a gente tem lá uma ação de observar, né, o que está acontecendo, de pesquisar e tentar entender como que a inteligência artificial ela está transformando a nossa sociedade, né? No fundo é isso que está acontecendo. Isso. Que a gente está num contexto do que a gente chama de uma nova onda de inovação tecnológica, né? Assim como teve lá atrás a máquina a vapor, o automóvel, a energia elétrica, o computador, a internet, agora a gente está nessa nova onda que é da IA, e a única certeza que a gente tem é que tudo vai ser diferente, nada vai ficar como está, e está tudo acontecendo muito rápido. E professor, assim, você já atuou em algum projeto que tivesse efetivamente o IA? E se puder falar um pouquinho para a gente aqui, detalhar como foi. A gente quer saber tudo, né, Ibson? A gente está antenado, a gente quer ficar curioso. Curioso, é.
A interessante dos projetos de IA é que eles estão acontecendo agora, começando de uma forma mais intensa, em vários campos, né? Você tem projetos acontecendo nas empresas, e os projetos de IA estão associados aos projetos de transformação digital, né? Claramente a IA é uma das tecnologias habilitadoras desses processos de transformação digital, não é a única, mas é uma muito importante. Então, no caso, né, então esse é um campo, né, falando um pouquinho desse campo. Então, esse é o campo do uso da IA em processos de transformação digital em empresas. Nesse caso, qual é o contexto? É um contexto de, essencialmente, né, de busca de eficiência em processos. Esse é um ponto central do uso da IA pelas empresas. Isso significa redução de custos, redução de tempo, redução de falhas, e outras possibilidades de ganhos de produtividade. E na outra ponta, você tem a possibilidade de uso de IA associada a outras tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada, enfim, para a melhoria da experiência de usuários, por exemplo, né, em processos de serviço. Então, basicamente, as empresas estão usando a IA como uma das tecnologias habilitadoras, nessas duas pontas, né? Na ponta do, digamos, do custo e na ponta da receita e da fidelização de clientes. Então, esse é um campo de aplicação, né? E nesse campo, a IA é interessante porque ela pode ser aplicada em processos que a gente chama de processos cognitivos, né? Quer dizer, não é só naquela automação mecânica, né, manual, repetitiva, previsível, etc. Ela pode ser aplicada em processos mais sofisticados, como análise de risco, análise de crédito, processos de predição, né? Então, tem uma série de processos que são, né, digamos, como eu falei, mais sofisticados, que ela pode ser aplicada como um recurso de automação, né? Diferente, por exemplo, do RPA, que é outra tecnologia que está em franca expansão nas empresas, né, que são os robozinhos de automação de processos, e tem gente que acha que é IA, não é IA, né? É uma outra tecnologia, pode estar associada no mesmo processo, você pode ter o RPA e pode ter a IA. Aí a IA é aplicada, como eu falei, em etapas dos processos que envolvem funções mais cognitivas, e o RPA pode ser aplicado em etapas do processo que são de automação mesmo, assim, de coisas que são digitações, que você copia uma coisa, cola em outro, né, num outro campo, etc. E as duas podem ser aplicadas como solução, né, para um mesmo problema. Então, isso no campo das empresas. Mas ela está sendo usada em outras coisas, né? Está sendo usada, por exemplo, em processos de serviços públicos, né? Está começando a ser usado, a gente teve até recentemente no Ministério da Ciência e Tecnologia, há 2 semanas, falando sobre isso, sobre automação de processos de serviços públicos, né? Usando essas tecnologias. Ali tem um outro cuidado a ser tomado, né? Que é o cuidado, por exemplo, de evitar a desumanização dos processos, né? Porque se você automatiza 100%, né, você acha que todo mundo sabe usar e que a IA vai dar conta de aspectos subjetivos, não vai mesmo, né? Você tem situações que você tem que ter uma pessoa mesmo atendendo, entendendo o problema da outra, tendo empatia, né? É verdade. Então, muito claro aquilo que faz sentido usar essas tecnologias e aquilo que não faz sentido, né? Eu acho que esse é o grande cuidado a ser tomado. E também nos processos de educação. Em um outro campo, por exemplo, é a IA sendo usada em universidades, em escolas também de ensino fundamental. Agora está uma discussão bem interessante, o quanto que ela ajuda, né? O quanto pode ajudar, o quanto que traz problemas. Então, no fundo, Cris, tudo ainda é um pouco uma novidade, né, do que está acontecendo. Sim. São várias dúvidas que a gente tem, né, Ibson? E a gente vai tentando acertar. Mas você trouxe esse campo muito interessante, né, que você falou. É o importante reconhecer aonde vai ser utilizada de maneira correta a IA. E você falou da empatia, você falou, né? Você traz aí um movimento do ser humano ainda. O ser humano existe, né? Eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, poxa, vai mudar, eu vou perder o mercado de trabalho para a inteligência artificial. Tem uma dúvida muito grande ainda sobre isso, e eu já trouxe algumas pessoas aqui, e eu queria ouvir sua opinião. O que você acha sobre essa questão do mercado de trabalho e a inteligência artificial? Essa é uma questão de ouro, por assim dizer, né?
Então, lá no TID, nós fundamos o Observatório do Futuro do Trabalho, inclusive foi o que me levou no Ministério da Ciência e Tecnologia, porque eles estão iniciando a revisão da política brasileira de inteligência artificial, e aí convidaram alguns especialistas para opinar na revisão, né? E eu fui, inclusive, para falar exatamente sobre isso, sobre tecnologia e mercado de trabalho, né? Que é uma das linhas centrais da minha pesquisa. Aí a gente tem também, essa é uma situação bem complexa, né? Porque a gente tem, por um lado, a gente tem essa ascensão da tecnologia, a gente pode chamar de um apagão de mão de obra, né? Então, as empresas têm dificuldade hoje para contratar, tem centenas de milhares de vagas em aberto nas áreas de tecnologia, as empresas não conseguem colocar pessoas para trabalhar nessa vaga simplesmente porque não tem pessoas qualificadas em número suficiente. Então, isso é um problemaço no caso do Brasil. Nós temos também um problema chamada fuga de cérebros, né? Tem muitos brasileiros e brasileiras trabalhando para empresas estrangeiras, mesmo estando no Brasil, em alguns casos, né? Muita gente indo para o Canadá, para Portugal, ou trabalhando para empresas desses países. E a gente tem um déficit na formação de profissionais, né, em ciências, engenharia, tecnologia, matemática, em relação a essa demanda. Então, isso é parte desse grande desafio, porque isso é uma espécie de gargalo de mão de obra. Então, isso tem um poder de impedir o desenvolvimento, e muito do desenvolvimento econômico daqui em diante, né, isso já começou, vai acontecer por conta de uso de tecnologia. Então, isso é um desafio para o Brasil, uma das coisas que nós discutimos no Ministério da Ciência e Tecnologia. Certo. Então, esse é um aspecto. Então, na ponta de quem contrata. Na ponta de quem trabalha, a gente pode dividir em duas coisas, em duas partes. Uma parte tem a ver com a requalificação, ou seja, gente que está no mercado de trabalho e que precisa entender um pouco mais dessas tecnologias, não é que precisa ser programador, né? Mas ele precisa desenvolver uma certa habilidade no uso dessas tecnologias, cada um na sua profissão. Todas elas, de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, vão precisar de mais conhecimento sobre tecnologia, né? Em algumas, realmente, você precisa aprender a programar, mas isso são poucas, né, no fundo, comparativamente, né? Nas nossas, por exemplo, a gente vai aprender a ser um bom usuário, por exemplo, entender a lógica da tecnologia e a aplicação da tecnologia, né? 99,9% dos professores e professoras vão precisar entender a lógica para discutir isso com os alunos, mostrar o que funciona, o que não funciona, etc. Não vão precisar programar. Então, a gente tem que saber para aquilo que a gente trabalha, mas de uma forma ou de outra, né? É como se todo mundo, entre aspas, que está no mercado de trabalho, ou que está tentando se colocar no mercado de trabalho, precisa colocar no radar essa requalificação, né? Tá? Então, esse é um aspecto, do ponto de vista das pessoas, né? E as empresas também estão tentando fornecer formas de requalificação. Agora, tem um outro lado, que é um lado que preocupa muito, tem a ver com o impacto social, que é a substituição do trabalho. Claramente, a inteligência artificial é uma tecnologia substitutiva do trabalho, né? Claramente, parte do ganho em produtividade que as empresas estão buscando se dá para a substituição da mão de obra, né? Ou seja, aí tem um problema complexo, um desafio, que envolve políticas públicas também, né? Envolve os governos nas suas esferas olharem para isso e falar, olha, a gente está num cenário onde existe, né, uma possibilidade grande de haver, ao longo do tempo, substituição de parte dos postos de trabalho pela tecnologia. Então, nós temos que pensar o que a gente faz com isso. Não dá para ficar olhando onde correr e achar que tudo vai se ajeitar, que o mercado ajeita tudo, que as empresas resolvem tudo, né? Isso é uma coisa muito ingênua, né? Ou seja, tem que se pensar quais são as alternativas, né? Porque tem gente que não adianta você requalificar, ela não teve um preparo, já está numa idade que não vai assimilar aquilo. E ela precisa trabalhar, precisa viver. A gente precisa das pessoas trabalhando, né? A gente precisa de um ambiente saudável no país, a gente precisa de oportunidade para todo mundo. Não adianta poucos se darem bem nessa onda de inovação e muitos se darem mal. Acho que essa história no Brasil a gente já conhece, né? Então, em relação à questão do trabalho, do emprego e da tecnologia, é uma questão bem desafiadora, né? Verdade. Cris, pode falar. Eu já falei em outros episódios também, tá, professor? Mas eu vejo muito esse boom da IA comparado há um tempão atrás, não muito tempo, mas no advento da calculadora portátil eletrônica. Você lembra quando saiu
Todo mundo ia ter. Eu falei, cara, cadê a tabuada? Ninguém vai saber tabuada, ninguém vai fazer. E hoje em dia, o telefone celular, né? Também ninguém sabe o número de ninguém agora. Antigamente tinha agenda eletrônica. Não sabe. Se você sofreu um acidente, alguma coisa, ficar perdido, qual é o número da tua mãe, teu pai? Não tem. Não tem, amigo. É difícil você gravar. Então, eu acho que as adaptações que você está falando aí com relação ao mercado de trabalho, também eu vejo, é assim, o pessoal de marketing, que fazia propaganda de marketing, né? Que o cara demorava, fazia aquele... Pô, demorava muito. Hoje em dia, o cara que vai ser o cara do prompt, né? O cara que vai conseguir tentar escrever alguma coisa que gere um resultado até mais rápido, muito mais criativo. Quer dizer, tudo isso vai mudar com o tempo, né? Volto até mais atrás, quando não tinha eletricidade, né? Tinha um cara que acendia lá o cara que é o acendedor e o apagador de chama, né? Para acender a luz. Então é evolução, né? Eu acho que todo mundo fica com medo, é normal, né? Eu acho que é super normal, mas as pessoas têm que se adaptar. Esse que é o grande barato, né? Sim, e o desafio, né? Eu acho que faz parte desse desafio que a gente está falando aqui da adaptação para que também tenha um profissional qualificado para estar ocupando essas vagas todas que o professor Marcelo Braga falou. E assim, é engraçado, né? Olha como a gente não chega nisso ainda, porque para o mercado de TI, a gente sabe que tem vagas em aberto, etc., mas não chega para a gente, né, Edson? Chega mais vaga de PO, Sim. vagas que não estão necessariamente ainda com foco em inteligência artificial, mas com foco em gerenciamento de projetos, né? Enfim, também é muito a minha área, também onde eu me concentro, onde eu fico mais focada, mas assim, é curioso essa questão, realmente, essa observação sobre as vagas, as oportunidades no mercado de trabalho para quem tiver com a inteligência artificial estudado aí, né? Enfim, as novidades da inteligência artificial. E, professor, voltando àquele primeiro tema que a gente chegou a abordar, sobre a questão da privacidade de dados, né? Eu sempre reforço um pouco já as novas tecnologias que a gente já tem hoje, Alexa, tem pessoas que já não usam em casa, acham que perde um pouco a privacidade. O próprio telefone celular, o que você fala próximo, já capta, né, a tua mensagem, já te traz depois ali um monte de divulgação de coisa que você estava falando, e isso assusta um pouco. Você fala, poxa, eu estava falando sobre aquilo e apareceu, né, aqui um anúncio sobre a situação. Então, minha pergunta é a seguinte: como é que você acha que as pessoas vão lidar com essa novidade? No início, claro, eu acho que vai ter um pouco aí de estranhamento. Mas você acha que as pessoas mais idosas, falando desse público específico, que é um público mais antigo, né? Enfim, não acostumado com tanta tecnologia, como é que você acha que vai ser essa aceitação por parte das pessoas de terceira idade? Bom, essa questão, né, também é interessante, né, falando da privacidade, né, essa é uma das coisas, porque a gente está essa onda da IA, ela tem uma diferença das anteriores, que é a velocidade. Né? Uma das diferenças essenciais, não é a única diferença, mas é uma diferença determinante, é a velocidade. Ou seja, a rapidez com que essa tecnologia está se expandindo em termos de uso, nunca teve. Só isso muda tudo, né? Porque você não tem tempo para se adaptar. Por exemplo, nós estamos num momento onde já faz praticamente 10 anos que a IA está sendo usada de forma mais intensa e a gente não tem leis ainda prontas, né? A gente tem 3 projetos de leis que estão no Congresso, no caso do Brasil, então está tudo desregulado. E algumas empresas, inclusive, se aproveitam dessa desregulação, da falta de regulação e fazem as coisas, por exemplo, usando dados de forma indevida. Veja o caso, né, recente aí do New York Times processando a OpenAI, né, que é a empresa desenvolvedora do ChatGPT, exatamente por causa disso, do uso de dados restritos que tinha reserva e eles usaram indiscriminadamente. Então, essa é uma coisa que ainda está começando a chegar nos tribunais, uma discussão sobre isso, é uma coisa super importante, né? Nisso que você falou do uso doméstico, se alguém tem dúvida de que há esse risco, né, é só olhar que 10 entre 10 pessoas da área de TI usam aquele controle da câmera do computador, do visor, porque sabem que os caras começam a gravar. Tem um processo, acho que é contra a Apple, se não me engano, na Europa, que está
está acontecendo ainda por conta de usuários que falaram, olha, eu desabilitei a gravação, só que ele grava assim mesmo, né? Você vai lá falar, não quero ser gravado. Só que o aparelho desconsidera e continua te gravando, né? Então, isso é um problema, porque os dados, né, a gente fala, os dados são o petróleo do século XXI. Né? Então, vale muito para essas companhias. Elas vendem dados, usam dados para fazer ofertas mais assertivas, etc. E aí, como nós, por conta da velocidade, como a regulação, né, a legislação não chegou ainda, tá aquela terra de ninguém, né, onde, tipo, praticamente quase um vale tudo, sabe? Então, esse é um momento, nesse aspecto, sensível, né, que a gente tem que tomar cuidado, né, sem dúvida alguma, né? Tem várias manifestações, né? Por exemplo, o uso de IA para manipular imagem. A gente viu um caso terrível que aconteceu, inclusive, no Rio, né? Num colégio que usaram uma ferramenta de deepfake num colégio, né? Os meninos usaram, expondo as meninas. Então, tem uma série de coisas hoje desafiadoras com essa tecnologia, com o mau uso dela, né? Verdade. Então, a gente está nesse momento ainda. Em relação às pessoas mais velhas, a gente tem, né, se a gente separar aquelas que estão no mercado de trabalho, 50 a mais, né, por exemplo, tem um desafio de se requalificar com o uso das tecnologias para manter sua posição, né? Então, a gente fez até uma pesquisa recentemente, nosso grupo de pesquisa, que chama Transformação Digital e Sociedade, deu uma pesquisa num banco brasileiro, de capital brasileiro, com a questão dos profissionais 50 a mais, né, nos bancos, né? Porque aí você tem um grupo de pessoas, né, experiente, que conhece a história, conhece os clientes, conhece como a instituição funciona, a cultura, etc., mas não tem, de repente, a mesma habilidade, por exemplo, para trabalhar com tecnologias, não só IA, mas outras. E, por outro lado, você tem um grupo muito jovem chegando, né, com outro perfil, né, que é o perfil das pessoas mais jovens, os nativos digitais, por assim dizer, que já nascem com um uso mais intenso da tecnologia, tem influência na tecnologia, mas trazem também algumas, digamos, por assim dizer, algumas lacunas em relação a competências esperadas, né? Não tem dificuldade, às vezes, de atenção, de focar num projeto, são mais voláteis em termos de mudar de trabalho com uma frequência maior do que se esperava, e assim por diante. E aí as empresas olham e falam, poxa, como é que eu lido com isso, né? Eu tenho um pessoal que sabe usar tecnologia, mas não tem algumas competências essenciais para quem trabalha numa organização, e, por outro lado, eu tenho um pessoal muito experiente que não tem. Então, esse é um lado, né? E tem o lado dos usuários, como você falou, né? Os usuários, as usuárias, as pessoas que vão usar tecnologia no dia a dia, né? Nesse caso, eu acho que a resposta talvez seja, pensando na tua pergunta, de o que aconteceu com as redes sociais, né? O que aconteceu, na verdade, é que as pessoas mais velhas, sei lá, eu pego a minha mãe, por exemplo, ela usa mais e melhor do que eu, né? Então, acho que se adaptam, sabe? Vão se adaptando, começam a curtir aquilo e vai aprendendo, né? Legal, enfim, eu também acho. É um público especial, né? Que tem questões desafiadoras, na questão da fraude, né? Que é um público que não está muito acostumado com isso, né? É mais suscetível, por exemplo, à fraude. Então, valeria você ter programas não sei se a palavra é educação, mas pelo menos de informação sobre isso, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Mas tendem a ser usuários, sabe? Legal. Muito bom, professor. Ibson, tem algum questionamento aí para o final, para a gente encerrar com o professor? Eu acho que está tranquilo. Acho que a gente conseguiu abordar várias coisas legais aí. Achei bem bacana mesmo a sua presença aqui. Professor, olha, muito bacana mesmo. Tem uma coisa que eu não respondi. Oi, Ibson, perdão. Tem uma coisa que eu não respondi, se não tiver um tempinho na pergunta da Cris. Ela perguntou de projetos, eu falei algumas coisas e não respondi. Eu vou falar de 2 projetos interessantes que a gente acompanhou. Sim. Nós não participamos deles diretamente, mas a pessoa que desenvolveu é ligada ao nosso grupo de pesquisa, que é o uso de IA em museus, né? Então, a gente tem 2 exemplos interessantes. Um que foi um projeto, terminou, que foi na Pinacoteca do estado de São Paulo, né, onde desenvolveu-se uma IA e ela foi colocada em algumas obras de arte, né, e aí as pessoas, foi treinada, tem todo o processo de treinamento da IA, e aí as pessoas chegavam e faziam perguntas para as obras. Podia ser um quadro, por exemplo, de Cavalcanti, a pessoa chegava e perguntava, poxa, por que ele está triste, né, o personagem que estava pintado, né?
E aí o robozinho respondia, né, com uma série de informações que você não tem hoje, né? Você vai num museu, por exemplo, tem lá um quadrinho, algumas informações básicas, mas não tem coisas de curiosidade, né? Você tem que ter um guia, eventualmente, às vezes o guia também não sabe a história toda. Então, foi um uso bem interessante, porque é uma tecnologia, por exemplo, que pode ser útil em termos de atratividade, né? No caso de museus, pela questão lúdica, né? Então, é uma aplicação muito interessante. E uma que está no Rio, né? Que é no Museu do Amanhã, que é uma IA que está em operação, né? Que foi treinada com a proposta dela ser, digamos, educativa. Então, uma IA que ela não é passiva, igual essa da Pinacoteca, ela é ativa, ela faz perguntas, né? Então, a pessoa começa a interagir com ela, vale muito a pena conhecer. A pessoa vai interagindo com ela vai perguntando e vai levando, por exemplo, em relação, o que te preocupa no mundo, né? Aí a pessoa fala, por exemplo, estou preocupado com o aquecimento global. Aí entra no assunto e vai provocando, mas o que você acha que é mais crítico? Poluição dos mares, emissão de carbono? Aí a pessoa fala, acho que é poluição dos mares. E aí ela vai indo na conversa e no final ela vai sugerindo, né? Iniciativas, ONGs, projetos que a pessoa pode colaborar com essa causa, né? Então isso é um uso fantástico, né, da inteligência artificial, né? Então um projeto desse, obviamente, dá para extrapolar essa ideia e ter outras aplicações, mas acho que valeu comentar sobre esses dois casos. Muito bom. Vou lá no Museu do Amanhã. Muito bacana isso, né? É bem legal, porque é bem palpável, né? Isso que é bacana, né, professor? Sim. A inteligência artificial é legal porque é bem palpável, as pessoas podem usufruir aí, não é uma coisa do outro mundo, né? Isso que é bacana. Exato. E aí, Cris, chegamos ao final do episódio. Chegamos ao final. Aí. Que bom, que legal. Professor, não sai correndo, não, que a gente vai fechar aqui o episódio e a gente vai dar um feedbackzinho. Galera, tchau para vocês. Até o próximo episódio. Tchau, Cris. Tchau, Marcelo. Tchau. Tchau.